Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Dos 7 pecados capitais dos educadores, o 7º e último, destruir a esperança e os sonhos. O maior pecado capital que os educadores podem cometer é destruir a esperança e os sonhos dos jovens. Sem esperança não há estrada, sem sonhos não há motivação para caminhar. O mundo pode desabar sobre uma pessoa, ela pode ter perdido tudo na vida, mas se tem esperança e sonhos, ela tem brilho nos olhos e alegria na alma. Havia um certo pai muito ansioso. Ele tinha elevada cultura acadêmica. Na sua universidade todos o respeitavam. Mostrava serenidade, eloquência e perspicácia em decisões que não envolviam emoção. No entanto, quando contrariado, bloqueava sua memória e reagia agressivamente. Isso acontecia principalmente quando chegava em casa. No seu departamento era sóbrio, mas em casa era um homem insuportável. Não tinha paciência com seus filhos, não tolerava o mínimo de desapontamento. Quando ficou sabendo que um deles começara a usar drogas, suas reações, que já eram ruins, ficaram péssimas. Em vez de abraçá-lo, ajudá-lo e encorajá-lo, passou a destruir a esperança do filho. Dizia: "Você não vai virar nada na vida. Você se tornará um marginal." O comportamento do pai deprimia ainda mais o filho e o levava mais fundo para o calabouço das drogas. Infelizmente, o pai não parava por aí. Além de destruir a esperança do rapaz, obstruía-lhe os sonhos, bloqueava sua capacidade de encontrar dias felizes. Dizia: "Você não tem solução, você só me dá desgosto." Algumas pessoas íntimas desse pai achavam que ele tinha dupla personalidade. Mas do ponto de vista científico, não existe dupla personalidade. O que existem são 2 campos distintos de leitura da memória lidos em ambientes distintos, resultando na produção de pensamentos e reações completamente distintos. Muitas pessoas são um cordeiro com os de fora e um leão com os membros da família. Por que esse paradoxo? Por que com os de fora elas se freiam e não abrem certas favelas da memória? Ou seja, os arquivos que contêm zonas de conflitos. Com os mais íntimos, essas pessoas perdem o freio de consciente e abrem as favelas do inconsciente. Nesse momento, vem à tona a raiva, a insensatez, a crítica obsessiva. Esse mecanismo está presente em maior ou menor grau em todas as pessoas, mesmo nas mais sensatas. Todos temos tendência a ferir as pessoas que mais amamos, mas não podemos concordar com isso. Caso contrário, corremos o risco de destruir os sonhos e a esperança das pessoas que mais nos são caras. Os jovens que perdem a esperança têm enormes dificuldades para superar seus conflitos. Os que perdem seus sonhos serão opacos, não brilharão, gravitarão sempre em torno de suas misérias emocionais e de suas derrotas. Crer no mais belo amanhecer depois da mais turbulenta noite é fundamental para ter saúde psíquica. Não importa o tamanho dos seus obstáculos, mas o tamanho da motivação que temos para superá-los. Um dos maiores problemas na psiquiatria não é a gravidade de uma doença, seja ela uma depressão, fobia, ansiedade ou farmacodependência, mas a passividade do eu. Um eu passivo, sem esperança, sem sonhos, deprimido, conformado com suas mazelas, poderá carregar os seus problemas até o túmulo. Um eu ativo, disposto, ousado, pode aprender a gerenciar os pensamentos, reeditar o filme do inconsciente e fazer coisas que ultrapassam nossa imaginação. Os psiquiatras, os médicos clínicos, os professores e os pais são vendedores de esperança, mercadores de sonhos. Uma pessoa só comete suicídio quando seus sonhos se evaporam. Sua esperança se dissipa. Seus sonhos não há fôlego emocional. Não. Sem sonhos não há fôlego emocional. Sem esperança não há coragem para viver. Vejam bem, para a gente destruir sonhos, detonar a esperança de alguém é fácil. Uma palavra. Uma frase pequena, né? Você não serve para nada. Você é um inútil. Você já deu errado.
Isso é um desgosto para mim. Quem nunca errou que joga a primeira pedra. Na hora do nervoso, a gente acaba falando o que não deve. Porque vem palavras fortes, duras, e que muitas vezes a gente não vai conseguir trazer a desculpa dessas palavras, dessas frases, por menor que sejam, porque ferem. Palavras ferem muito mais do que um tapa. Ontem à noite, para vocês terem uma ideia, eu vivo refletindo sobre as coisas que acontecem em minha volta, né? Sócrates e Platão, Aristóteles, eu acho que eles ficam no chinelo quando é para pensar. Eu só não sei agir, mas pensar eu acho que eu penso mais do que os três juntos. E ontem, um menino que foi meu aluno, ele comentou alguma coisa próximo até do pai dele, a respeito de uma dor da uma dor da infância. Que o pai dele era muito bruto, que o pai dele batia muito nele, que se a gente errasse não era tapa não, era porrada. E ele luta a vida toda para dar alegria ao pai. Ele é destrambelhado, ele erra pra caramba, tentando acertar, ele é muito atrapalhado. Ele acaba trocando os pés pelas mãos e acaba levando o problema para o pai. E aí o pai vem para cima de novo. Hoje que ele está grande, não tem acontecido os espancamentos, tapas, essas coisas. Mas quando ele era pequeno, qualquer coisa ele tomava um tapa. Ou uma porrada, como ele falou. Então ele apanhou muito do pai. E ele tem um amor, ele tem uma vontade de mostrar para o pai que ele é capaz de superar, que ele é capaz de fazer coisas boas. Ele quer dar orgulho para o pai dele, só que ele é atrapalhado. Então nessa de querer fazer, às vezes ele faz tudo errado, coitado. Não é nem por maldade. Ele é atrapalhado e por si só ele tenta superar as dores do passado. Até hoje ele não fez um tratamento com psicólogo, nada. Até hoje ele tenta superar essas dores do passado, que ele acredita que o pai não sente orgulho dele, devido ao pai sempre achar defeito, sempre estar lá, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não fez isso, é muita cobrança em cima dele. E ele quer superar tudo isso e dar orgulho para o pai. Mas eu confesso que poucos são assim. A maioria, incluindo o meu, que não apanhou tanto quanto esse menino apanhou, o meu apanhou na bunda, era pequeno, fazia alguma malcriação, dava uns tapas na bunda, depois de grande veio, né, falar, querer crescer comigo, tomou um tapa na boca, mas não era da forma que esse menino que eu conheço apanhava, mas nunca. Meu filho não chegou a apanhar, bem dizer, perto do que esse menino apanhou. Então a agressão física nele não dói tanto quanto a agressão da boca, da fala. O pai por muito tempo julgou ele, condenou e ele acreditou. Ele não se desenvolveu porque ele acreditou na fala do pai, não foi nos tapas. E o meu, que não apanhou tanto, a minha fala marcou mais, de uma forma negativa, que ele começou a acreditar que ele realmente não era nada, que eu só via defeito. E aí, eu conversando com uma outra pessoa que está educando um filho, ela também se identificou nessa questão eu acho defeito, eu corrijo os defeitos. Falei, então, você está indo para o mesmo processo que eu fui, da correção dos erros mínimos. A gente não quer que erre, a gente acha que está acertando, porque a gente fica corrigindo o outro nos pequenos erros, com medo que aqueles pequenos erros se tornem maiores, lógico. Então, mãe nenhuma quer ver o filho errar, não quer ver o filho em estado de erro, cometendo coisas que vão ser prejudiciais a ele. Ela não é de bater também, como eu não era. Não da forma que esse amigo fez com o filho. Eu perdi o meu, pelas coisas que eu falei. Ela tá vendo o filho se afastar pelas coisas que fala.
E o outro que apanhou pra caramba, quer o amor do pai de qualquer jeito. Quer mostrar que ele pode fazer alguma coisa para o pai se orgulhar. Então a gente nota que nesses comportamentos de pais e filhos, o erro realmente está no matar o sonho do outro. O erro realmente está em você jogar palavras que vão ferir de forma a frear aquela pessoa. Ela vai passar a acreditar que ela realmente não é um nada. O erro maior está ali. Enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente está preocupado com crianças que a mãe não pode falar mais alto, que a mãe não pode dar um tapa, existem coisas que ferem muito mais, que trazem danos muito maiores e que não estão no Estatuto. O Estatuto, para começo de história, ele foi criado para aquelas crianças de carvoaria, que vivem no canavial, 5, 6 anos de idade, com um facão na mão, respirando carvão, se for o caso de carvoaria. E acabou sendo trazido para as famílias para amedrontar os pais a darem corretivos, a frearem os seus filhos. Hoje você vê uma criança de 6, 7 anos de idade entrando numa sala de aula, jogando carteira para o alto, mandando o professor para aquele lugar, batendo nos colegas, levando faca para a escola. Porque o pai fala, se eu falar mais alto, vem o conselho tutelar e me perturba aqui, só falta eu ir preso porque eu estou tentando corrigir meu filho. Eu não estou aqui no canal para levantar bandeira de ter que bater ou não ter que bater. Quem sou eu para falar isso? Eu falo aquilo que eu fiz, o que eu acho que é certo, baseado na minha experiência. Não tenho nenhum psicólogo, psiquiatra, algum grande autor que eu tenha seguido que me ensinou a ser mãe. Eu não tive receita, eu não segui receita. Eu segui a lógica dos acontecimentos. Conforme eles foram acontecendo, eu tive que tomar providência. Às vezes era uma conversa, às vezes era um abraço, às vezes era um choro junto, e às vezes também rolou uns tapas. Mas de tudo, rolou essa parte de... Eu cheguei a falar para ele, você me deu desgosto, mas na intenção de chocar a criatura, e ela fala, opa, fui longe demais. Mas não, o feitiço virou contra o feiticeiro. À medida que eu falei isso, eu bloqueei ele de acreditar nele mesmo. Eu não percebi isso. Aí vão falar, mas é uma coisa tão óbvia. Não, não é tão óbvio. Quem tá ali naquele calor do momento não é tão óbvio, não. A gente fala coisas que não deve. Então, o pai, a mãe, o professor, antes de falar qualquer coisa, precisa deixar o calor do momento abafar. Ter uma estabilidade de clima para você se expressar. Para não falar coisas que vai se arrepender, como eu me arrependo hoje. Mas ainda assim, o meu filho, ele corre atrás dos sonhos dele. Ele, do jeito torto, não é do jeito que eu acredito que seja o certo, mas ele corre. Ele por si só está indo buscar a felicidade dele. Como esse menino que eu vi ontem, o tamanho da alegria que ele ficou quando o pai elogiou ele, uma coisa simples, boba, vamos dizer assim. Ele busca essa aprovação do pai. O meu talvez se sinta tão rejeitado que a última pessoa que vai dizer para ele se tá bom ou tá ruim, ele vai ficar feliz, sou eu. Para ele tanto faz. Ele não tem mãe, bem dizer. Então as pessoas reagem de forma diferente. Não existe, o que eu quero passar para vocês é que não existe uma receita. Olha, se você tratar assim, vai dar certo. Se você tratar assado, vai dar errado. Não, porque os comportamentos, inclusive dos filhos, vão ser diferentes mediante as atividades que os pais fazem iguais. Famílias diferentes podem atuar da mesma forma que os filhos vão ser diferentes. Eles vão receber o conhecimento, o ensinamento, a correção, a oratória nossa de forma diferente. Mas uma coisa nós não temos o direito de forma alguma, enquanto pais e professores. É usar, de fato,
a nossa experiência é a nossa bagagem, a nossa fala para acabar, detonar com a vida do outro, seja de filhos ou de alunos. A nossa fala tem que ser construtiva e não de detonar um ser humano. Realmente, eu errei pra caramba. Isso daí, eu tenho que abaixar a cabeça e pedir perdão. Algumas coisas, de fato, enquanto mãe, principalmente, eu errei. Na sala de aula, já falei coisas que não devia também? Sim. Para alunos que chegam na sala de aula querendo jogar carteira pro alto? Sim. Ou que o aluno que é bom, que tem a família, que o educa, que manda para a escola só para estudar, esse aluno ele passa por nós, a gente não lembra nem o nome deles, bem dizer. Mas tem aqueles que vêm querendo agredir, querendo aparecer. A indisciplina é muito grande. E às vezes pega na veia errada do professor. Que o professor ele pode ser ético mais que ele for. Chega um dado momento que ele sai de si. Porque o cara tá testando tanto, que chega uma hora que você não aguenta. Eu falo que a única coisa que eu não fiz nunca na minha vida foi bater em aluno, colocar a mão em aluno. Mas de resto, já fiz de tudo que é certo e o que é errado, o que é ético e o que não é ético também, para poder colocar disciplina numa sala de aula. A gente às vezes tem que sair, eu já corri atrás de aluno em volta de salas de aula para pegar o aluno e falar, você vai ficar dentro da sala de aula, porque o moleque fugia. Você sabe o que é isso? O professor tem que sair correndo atrás de aluno. Como é que eu posso dizer que é tão equilibrada a sala de aula assim? Não é. Tem casos e casos. Acontece de tudo numa sala de aula. Tudo que vocês podem imaginar e o que vocês nem imaginam. Aluno que se masturba dentro da sala de aula. Como é que você vai tratar um aluno assim? Aluno que está tirando foto de aluna porque ela sentou de uma forma inadequada. Fica postando na internet. Teve uma menina que ela foi minha aluna. Foi para uma outra escola, no ensino fundamental 2, ela estava, acho que naquela época era sexta série, eu acho. Ela devia ter em volta de 12, 13 anos. Quando chegou na outra escola, os meninos tiraram foto dela, de várias posições que ela estava na carteira, com saia curta. Ela e mais um monte de menina. Eles fizeram um tipo de um booking, que fala, negócio assim. Um catálogo. Essa daqui serve para chupar. Essa aqui serve para fazer tal coisa. Essa aqui serve para fazer tal coisa. Só coisa de baixo nível. E a foto da menina, do jeito que eles conseguiram tirar, e para que servia cada menina. E fizeram um vídeo e colocaram isso na rede social. Eles fizeram tão bem feito que a gente sabe que era da mesma sala dela, porque a foto foi tirada na sala dela. Mas ninguém consegue descobrir quem foi que fez. Tamanho essas tecnologias que tem aí, né? Um caso desse, como é que o professor entra na sala de aula sabendo que ali dentro tem um aluno capaz de fazer isso com as colegas da sala? E vai trabalhar como? Bom dia, turma, o Bozo chegou, porque o professor se sente um palhaço lá na frente. Então nós temos assim realidades que às vezes essa forma sonhadora do Augusto Cury fica parecendo que o monstro é o educador. De fato, o educador tem que prestar atenção no que fala. Não estou tirando a nossa culpa. Mas também tem que ver o que a gente tem na mão enquanto educando, enquanto aluno, enquanto filho. O que foi que levou aquele cara a sair do sério e falar o que não devia? Não é fácil educar filho, educar um aluno. Não é para qualquer um, gente. Muitos professores têm uma ala no hospital reservado para internação de louco. Vocês sabem disso? Porque a gente pira. A gente não trabalha só com física, química, matemática, história, geografia, português.
A gente trabalha com o ser humano, com sentimentos, com emoções, com lados espirituais bravíssimos. Fases difíceis. A gente pega a criança com 6 anos, é chorona, é mimada. Pega a criança de 8 anos, a criança tem separação na família. Pega a criança de 10 anos, está querendo virar pré-adolescente aos 10 anos. Pega a criança de 14 anos, já acha que é homem. É tudo trocando as fases. Agora, com essa loucura toda, menino quer ser menina, menina quer ser menino. Ora eles beijam menino, ora beija menina, ora quer ser pan, sei lá mais o que sexual que existe por aí. Vocês acham que lidar com tudo isso, o pai, o professor, lida como? Tinha que ter aí, sim, não só psicólogo, psiquiatra nas escolas, como a gente viu num dos vídeos, uma colaboradora entrou no YouTube e comentou: nós deveríamos ter psicólogos nas escolas. Mas, gente, geral, viu? Para atender desde os alunos, aos professores e à comunidade, os pais. Porque se a gente falar só sala de aula, só aluno, é como se a gente estivesse falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só serve para a criança. E o que está em volta da criança? E as situações que estão essas crianças. Uma criança que pega uma faca e ataca um pai, o pai não pode bater? O pai não pode limitar isso? Não, vem filho, pode acertar a faca no pai, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que eu não posso nem levantar a voz para você. Vocês conseguem entender a gravidade da coisa? Nós precisamos ter, sim, esse foco do o que falar, como falar, quando falar. Concordo. Mas dependendo do fervor da situação, é difícil. Então, como esse menino ontem me ensinou, ele por si só, ele perdoou o pai. Ele sabe que o pai é passivo de erro. O que ele quer do pai é apenas amor e aprovação, do tipo, agora sim, meu pai se orgulha de mim. Ao contrário de ficar com raiva, com ódio, com mágoa do pai, porque o pai bateu, porque o pai não acredita nele, porque o pai só escracha ele. Não. Ele ama incondicional o pai. Eu tive uma mãe difícil. Eu jamais deixei de amar minha mãe, eu jamais deixei de querer cuidar, de querer fazer algo para agradar minha mãe, mesmo sendo o bicho. Porque o respeito que a gente tem por pai, mãe, por avô, por tios, cadê? Onde é que está tudo isso? Então, nós não temos que destruir realmente esperança e sonho de ninguém. Mas se acontecer de falar, se acontecer numa discussão, isso sair, você falar o que não deve, a criatura que ouviu também tem que aprender a relevar, porque nós somos seres humanos. Lógico que a gente não vai ficar martelando isso o tempo todo, porque aí já não... Errar é humano. Insistir no erro é burrice. Se a gente pudesse voltar lá atrás, eu tenho certeza que muitos de nós, como eu e quem me ouve, já teria mudado alguma coisa lá atrás. Não, eu fiz errado. Claro. Mas quem fez errado com a gente já também não deixou para trás? Eu, pelo menos, deixei. Eu não carrego nada. Ah, eu sou assim porque minha mãe me fez assim. Ah, eu sou terrível, eu sou dura, eu sou porque minha mãe também... Não, eu não carrego. Eu procuro olhar lá atrás e falar assim, errou nisso, mas eu não quero errar. Eu vou tentar ser diferente. Agora, eu errei nisso. Se hoje eu tivesse oportunidade, eu não erraria nisso. A nossa vida é uma constante de aprendizado. Ninguém vem com manual, ninguém vem na certeza do que está fazendo certo e errado. Muitas vezes eu escutei assim da minha mãe, você vai virar sapatão, você só anda de camiseta, você só anda de bermuda. Menina da sua idade usa saia, vestido, sapatinho, sandália. Eu odiava meu pé. Meu pé era todo enrugado porque eu usava só tênis. Eu achava ele feio. Eu falava, se eu colocar uma sandália, isso daqui é horrível, né? E eu gostava de tênis. E não era qualquer tênis, não. Aquele tênis ainda, eu não tinha dinheiro para comprar o da Nike de cano longo. E a gente comprava Lecheval.
que era para jogar basquete com aquele tênis. Eu gostava de coisa mais rústica. Até hoje, eu tô com 52 anos, minhas camisetas são assim, ué. Eu não é porque eu ia virar sapatão, é porque é o meu estilo, é o meu jeito. E eu escutei a vida inteira a minha mãe falando, você vai virar sapatão. Quer dizer, se aquela fala dela tivesse feito um efeito na minha cabeça, eu teria me tornado uma sapatão. Mas não me tornei, não era para me tornar. Eu sou hétero, eu casei, eu tenho filho. Sempre gostei de menino. Me dou muito bem com os meninos, inclusive. Às vezes não é nem com a intenção de querer namorar, mas com a intenção de ter amigos. A grande parte dos meus amigos são homens. Mas isso não influencia meu comportamento de querer ser uma sapatão. Se eu tivesse escutado minha mãe desde lá da infância até aqui, era para me ter me tornado, porque isso não saía da boca da minha mãe. Era o tempo todo me criticando a forma de eu me vestir. Então, eu não consigo, de verdade, como professora e como mãe, ter esse conhecimento que Augusto Cury tem de entender a mente da pessoa, como funciona esse processo. Eu não consigo compreender essa parte. Abre o leque do consciente, do inconsciente, eu não consigo entender essa parte. Porque eu fui massacrada. Esse menino que eu conversei ontem, ele foi detonado. E eu levei a vida normal. Nem para mais, nem para menos. Eu não quis provar nada, se eu sou, se eu não sou. Eu fui levando minha vida normal. Namorei, casei, tive filho, acabou. E não foi para mostrar, ó, tá aqui, eu fiz isso para te mostrar para ser aprovada. Nunca quis que ela me aprovasse, que ela virasse para mim e falasse, eu tenho orgulho de você. Eu nunca me preocupei com isso. Eu fazia a minha parte. Ela fez a dela de mãe, da forma que ela pôde e pronto. Já eu vejo pessoas como esse menino de ontem que quer a aprovação do pai, da mãe, que quer ouvir um elogio. Eu consegui. Tudo bem. E tem outros que você bate, que você fala e não vai consertar. Talvez até piore. Então, destruir sonho, nós não temos direito de destruir sonho de ninguém. Mas eu acho que quem destrói o sonho não é nem alguém de fora. Somos nós mesmos, quando a gente se entrega nisso. Eu acho que essa teoria do destruir a esperança e o sonho do outro pode acontecer, pode. Mas pode também não acontecer, porque o outro tem o livre-arbítrio, tem a livre escolha de falar, chega, eu não dependo da tua opinião. Eu sou mais eu vou fazer e acabou, independente do que você pensa. Eu não posso ficar preso só a isso aqui que o texto está trazendo. Se eu ficar só presa nisso aqui, aí eu vou ali na ponte, gente, desculpa, mas eu vou me matar, porque quantas vezes eu já falei besteira para os outros? Quantas vezes eu já falei que a pessoa não é capaz? Nós somos seres humanos, a gente acusa os outros, a gente condena as pessoas o tempo todo. Procuramos não fazer. Mas no auge de uma discussão, de um clima mais quente, você fala. Qual de nós, numa discussão com o marido ou com a esposa, eu me arrependo tanto de ter casado com você. Tá aí uma frase que marca, se a gente for pensar. Depois você fica olhando para a pessoa, mesmo quando tá tudo bem, e fala, será que tá tudo bem mesmo? Ou será que tá comigo por causa da casa? Ou será que tá comigo por causa do carro? Será que tá comigo por causa do filho? Porque ele falou que se arrependeu quando casou comigo. Então, falar, a gente vai falar coisas que magoam. Mas, dependendo do que falam, vai marcar sim. A pessoa não vai conseguir superar. Complicado, né? Mas no mesmo pé de que a gente pode falar algo, influenciar na vida da pessoa e ter peso, nós podemos também pegar o que foi falado e transformar em algo para seguir a vida, sem ter que provar nada para ninguém. Depende muito da situação, do calor, do fervor da situação, depende muito da maturidade da pessoa. Às vezes aquele que fala já percebe na hora que falou alguma coisa errada. Putz, falei o que eu não devia, desculpa. Não é nada. Com meu filho eu tinha sempre aquela preocupação de falar para ele assim, eu não tô gostando do que você tá fazendo, mas eu amo você.
Você eu amo, você é uma coisa. O que você faz é outra. E ele nunca fez nada de grave, mas é mãe com aquela mania de, ó, você colocou aqui, mas não é aqui que é para colocar. Sabe, coisinha mínima. A mochila, tem um lugar certo para colocar a mochila. A calça suja, você coloca no lugar certo, não é para colocar em cima da cama. Então, aquelas implicâncias de mãe, que no dia a dia, de pouquinho em pouquinho, a galinha encheu o papo. Posso sair? Não, não pode. Pode isso? Não, não pode. Ainda não tá na hora. Calma. Quer fazer tatuagem? Não, ainda não tá na hora. Você vai se arrepender. Foi só sair de casa que ele já se entupiu de tatuagem. Tá dizendo que vai fazer até na cara agora. Eu vou fazer o quê? Agora tem 26 anos. Eu não posso fazer mais nada. Mas me irrita só de pensar. Porque eu falo, meu pai do céu, o que vai virar aquilo ali? Uma árvore de Natal ambulante. A hora que for procurar um emprego, apesar que hoje, infelizmente, as coisas estão tão escrachadas, eu não sei, eu sou quadrada demais. Esse dia vi um vídeo de um cara que se diz policial militar, todo tatuado. A cara dele toda tatuada, o peito todo tatuado. Eu falei, Jesus Cristo, meu marido para entrar na polícia militar, ele tinha um rabinho de dragão chinês que saía para fora da blusa assim. Ele teve que passar em psicólogo, psiquiatra, neuro, para descobrir por que ele tinha um dragão. Já começa por aí. O tonto na entrevista virou e falou, é porque eu tava em Caraguá, todo mundo era surfista, todo mundo fazia tatuagem, eu também fiz. Aí o cara que tava fazendo a avaliação dele falou, se todo mundo faz, você também faz, então você é uma Maria vai com as outras, você não pode ser polícia. O negócio foi tão rigoroso que ele quase não arrumou emprego. E hoje os caras tatuam até a testa. Então hoje eu não posso nem falar mais, eu não tenho nem esse argumento mais para dizer pro meu filho, olha, não faça tatuagem. Porque antes eu falava para ele, não faz porque você vai se arrepender. Você precisa arrumar emprego. Para arrumar emprego é difícil, as pessoas falam que não tem preconceito, mas tem. Entre um cara com a cara limpa e um cara com a cara tatuada, vão escolher o cara da cara limpa. A não ser que seja para vender tênis em loja de roupa de surf, né? Que aí é moda. Mas a gente não quer isso para um filho. É necessário um vendedor? É, não é desprezando. Mas a gente quer, através dos estudos que a gente dá para um filho, que ele seja mais do que um vendedor. E às vezes ele vai ser feliz sendo um vendedor, ué. É o que a gente quer. Mas o que a gente quer, às vezes, não bate com o que eles querem. Como é complexo, né, gente? Meu Deus do céu. E Deus coloca a gente para ser pai e mãe, para a gente sentir na pele o que os nossos pais sentiram. Ou seja, ferve aí, porque você já ferveu lá atrás com seu pai e sua mãe. Paga um pouquinho daquilo que você fez com seu pai e sua mãe, só pode. Porque dói, às vezes, algumas coisas que a gente acha que é certo, que a gente quer que seja certo. E para eles a mentalidade é outra, já está errado, e a gente nunca vai acertar na visão deles. E se a gente ficar esperando a aprovação do filho para o pai e a mãe ser feliz, a gente está lascado também. Porque do mesmo jeito que nós podemos quebrar o sonho de alguém, acabar com a esperança de alguém que seja um filho, um aluno, eles também quebram o nosso. Também tem de lá para cá. Acho que é por isso que Augusto Cury depois fez o livro, se eu não me engano, é Filhos Brilhantes e Alunos Fascinantes. Se eu não me engano, tem um livro mais ou menos assim. Esse eu não tenho, esse eu não cheguei a ler. Mas daqui para lá, a gente não pode um monte de coisa. E de lá para cá. A gente tem o sonho de ver um filho ser médico, como eu tive. E eu não vou ver esse sonho ser realizado, não porque eu queria que ele fosse médico, mas ele queria ser médico e eu entrei no embalo dele e fiquei na expectativa de esperar essa formação. O que você quer? Médico. Então vamos estudar para ser médico. Aí você investe, porque é o sonho daquela pessoa, que acaba se tornando o seu sonho também. Aí quando ele não realiza aquilo lá, fica uma sensação de impotência, fica uma sensação de eu fui burra, o dinheiro que eu gastei, que eu investi, aquela expectativa de ver o filho lá todo de branco. Para quê? Para dar em nada. Então, os sonhos que a gente não pode destruir dos filhos e dos alunos, eles também não têm direito de destruir os nossos, não. Ou tem? Alguém me responde aí.